Olha eu aqui de novo. Dessa vez quero falar mais claramente sobre o surto de gripe, né, gente? Por que a gripe está voltando aí com tudo? Por que existe uma nova variante? Né, autoridades falam que a gente que está mais suscetível a essa variante pela falta de vacinação, mas se você for olhar, a vacina, né, do ano passado não tinha essa cobertura e dessa nova variante, essa desse ano já tem, ou seja, existe aí uma coisa mal contada. Na verdade, não é que é mal contada, é que a gente ainda não olha para isso. Gente, eu não estou falando mal dessa medicina, eu não estou falando mal dessa conduta, muito pelo contrário, eu só quero mostrar para vocês que a gente precisa perder o hábito da cultura da doença. A gente precisa começar a ter o hábito da cultura da saúde, né? Porque assim, a gente está num processo onde a gente tira, né? Tapa aqui, destapa aqui, tapa lá, destapa aqui. Então, assim, a gente está cobrindo só com a peneira, gente. Quando eu tento facilitar um processo de um lado, eu vou abrir portas para outros. E é por isso que existe esse surto aí de gripe, tá, gente? Por quê? Porque a nossa imunidade nunca esteve tão baixa. Gente, nós nunca ficamos tão doentes, nós estamos afastados das pessoas e isso faz com que nossa imunidade adquirida diminua e muito, tá? Por quê? Porque ter contato, gente, faz a nossa imunidade fortalecer, não só emocionalmente falando, mas a própria imunidade física mesmo, né? Quem aí já escutou aí na infância, vitamina S, sim, gente, vitamina S, S de sujeira, S de a imunidade adquirida, tá, gente? Então, assim, a gente tá afastado aí, praticamente 2 anos, estamos vindo aí, né? Agora entrando no terceiro, onde o contato diminuiu, estamos mais em casa, nos tornamos mais sedentários, comemos pior, né? A ansiedade aumentou, acaba que a gente consome muito mais açúcar, muito mais carboidrato, que se transforma em açúcar, dando aí um processo inicia um processo de glicação que não só contribui para o envelhecimento precoce, quanto também um processo de inflamação intestinal que vai abrir as portas para um organismo aí para uma inflamação cutânea a nível também orgânico, né, a nível de órgãos e futuramente uma doença, seja ela um reumatismo, seja ela uma fibromialgia, um problema cardíaco, uma pressão alta. Então, assim, existe sim esse cenário que estamos vivenciando, né? Então, a gente fica mais em casa, consequentemente, passamos mais tempo sentados. Quando você está lá no escritório, você levanta de manhã, você se arruma, toma banho, toma seu café com calma, vai pro escritório, chega lá, você trabalha, você levanta, você vai no banheiro, você conversa com um, você entrega um papel para outro, você resolve uma coisa com outra. Querendo ou não, existe movimentação. Dentro de casa, você está sentado na frente do computador, onde o seu trabalho tá ali naquele mundinho, tá, gente? Então, nós tornamos aí pessoas com menos movimento. Consequentemente, nosso corpo ele reage a isso, né? A gente passa mais tempo sentado, ele diminui a circulação, diminui a toxicidade, né? Aumenta, na verdade, a toxicidade, porque não existe aí essa drenagem, porque a gente não tem movimento. Se a gente não tem o movimento dos músculos da perna, a gente tem uma dificuldade do retorno da linfa. Então, existe aí todo esse processo também, né? E aí vem também a parte emocional, gente. O pulmão, ele está totalmente ligado com a emoção de luto, a emoção de perca. E não é só porque eu perdi um parente, só porque porque eu perdi um emprego, porque eu perdi algo que eu gostava muito, é por emoções, né? É pela tristeza. Então, nosso pulmão está enfraquecido. O meridiano do pulmão, que também aí na parte da medicina chinesa, é o responsável pela condução energética dessas emoções, ele está fragilizado. Por quê? Porque estamos separados de todo mundo, gente. A gente está perdendo um monte de coisas, a gente vive num mundo incerto.
Então, sim, a nossa imunidade emocional também está muito diminuída. Aí nós temos um outro contexto, né? A gente usa muito álcool em gel. Então, assim, acontece que as bactérias e os vírus, elas acabam ficando muito mais resistentes a esse cenário, né? A gente, tanto que eu tenho um comparativo, a gente fala assim, gente, onde encontra-se superbactérias? Em hospitais, em UTIs. Ditam-se lugares que deveriam ser extremamente bem higienizados, que são são ambientes que passam por um processo de asepsia, né? Então, justamente por esse processo de tirar toda a sujeira, a bactéria que fica ali acaba ficando muito mais resistente, porque ela vai se apresentar de uma outra forma, né? O vírus que tá ali fica muito mais resistente. Então, sim, gente, é um caminho que estamos trilhando, é um caminho que estamos vivendo. Emanuela, então, como que a gente vai sair disso daí? 2022 é um passo para a eterna doença, né? 2020 abriu a porta aí para doenças eternas? Não, gente, não é assim que funciona. Tudo isso aí tende a diminuir com o contato, né? Infelizmente, mesmo que vai existir aí um avanço da medicina, da ciência, trazendo aí vacinas cada vez mais potentes para cobrir essa variante, mas infelizmente até tudo isso aí chegar, muitas pessoas vão ser atingidas e não é só em 2020, 2021 com a variante tal, doença tal, né? Não, gente, não é só isso. Nós temos aí um processo longo e extenso, né? Nós vivemos num mundo onde existe a doença, né? A gente vive num mundo onde adoecer faz parte aí da vida. A gente tem uma vastidão de vírus, bactérias que podem sim se tornar doenças, não tem isso aí é indiscutível, né? Indiscutível. Então, vamos continuar tapando o sol com a peneira, destapa aqui, cobre lá, né? Cobre aqui, destapa lá. Ou vamos verdadeiramente olhar para o nosso organismo, vamos verdadeiramente olhar para o nosso emocional, a nossa saúde como contexto, né? Os 4 pilares da nossa saúde: corpo físico, corpo mental, corpo energético e espiritual. A gente tem que entender que isso daí é sim saúde, né? Inclusive, se você for pegar um livro, tem um livro, gente, que eu gosto muito, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. A médica que escreveu esse livro, ela fala sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, ele é um tipo de medicina para doenças já em estágio terminal para que a pessoa tenha qualidade de vida. Então, se a gente for olhar para isso daí, esse estágio paliativo, né, ele só vai ser empregado quando você já está doente. Por quê? Porque é ali no estágio paliativo, onde você vai trabalhar a parte da sua saúde como um todo, onde o médico humanista, né, um médico ali, ele tem que ter uma humanidade gigantesca para lidar com a morte. Tá? Ele vai estar atuando ali com um contexto de profissionais, desde psicólogos, desde psiquiatras, né, profissionais também da área espiritual, padres, pastores e tudo mais. Então, assim, existe essa visualização, esse contexto, e nesse livro é falado muito disso, de que esses cuidados paliativos, ele existe na hora da morte. Mas, se você trouxer um cuidado paliativo aí desde um começo da sua vida, gente, desde ali da sua juventude ali, você vai envelhecer muito melhor e você não vai precisar desse cuidado paliativo futuramente, né? Provavelmente a sua morte será uma morte mais tranquila. E a gente precisa normalizar falar disso, né, gente? A gente precisa normalizar falar de doença, falar de morte, falar de saúde, porque não pode ser um tabu. É justamente por causa desse tabu que existe falta de informação, tá bom? Então, meu nome é Emanuele Vendramini, eu sou terapeuta integrativa naturopata, mestranda em ciências naturopáticas e uma estudiosa da ortomolecular, e estou aqui para trazer para vocês informação, gente, porque sim, informação é conhecimento e conhecimento é saúde e vida, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo.